a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com você? Olha, hoje não é mais um podcast, mas é um novo podcast aqui. E nós estamos nessa tarde aqui de quinta-feira, uma tarde quente aqui em Taubaté, viu? Pense numa quentura que está esse lugar aqui, mas não deixa de ser gracioso, viu? Pense numa cidade boa também, para se morar, para se viver, viu? E hoje, nesse podcast aqui, eu tenho certeza que você vai receber muito, como foi também no podcast passado e no outro também. Mas sempre melhora, porque Deus não repete prato não, viu? Verdade. Hoje tem uma nova unção, uma graça nova aqui, um óleo novo aqui para vir sobre a sua vida. E eu já vou te falando aqui de antemão, já vai pegando aí, ó, o seu smartphone e já vai compartilhando aí no seu smartphone, no seu desktop. Compartilha aí, compartilha com muitas pessoas que eu tenho certeza que nessa tarde você vai ser muito bem abençoado, viu? Você vai ser muito impactado com essa palavra aí, viu? Essa palavra que nos libertou e nos mantém libertos. E hoje qual é o tema, Roberto? Vamos embora. O tema hoje é cura, a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? A pessoa que vai estar, o homem de Deus que vai estar aqui nos falando sobre esse assunto, discorrendo sobre esse assunto, é um homem que tem uma jornada, um caminho assim muito grande já, uma experiência grande, e ele vai nos abençoar, um homem de Deus que ele é o fundador aqui da igreja Verbo da Vida Taubaté, apóstolo Eliezer Rodrigues, e hoje eu vou poder agradecer a ele aqui, ao vivo, né? Porque a gente agradece ele aqui, mas pessoalmente aqui, olho no olho, e agradecer a ele por esse tempo, por esse espaço, né? Porque para você saber aqui uma coisa, ó, o apóstolo Eliezer e a mama Georgia, eles chegaram aqui e arrancaram os tocos, chegaram aqui, ó, para desbravar essa terra. E hoje tudo aqui que está acontecendo aqui em Taubaté, da palavra da fé que está correndo velozmente, está acontecendo graças a eles, que vieram aqui e desbravaram essa terra maravilhosa aqui. Nós hoje estamos aqui e é uma honra. Apóstolo Eliezer Rodrigues, muito obrigado por sua presença, essa unção, essa graça que está sobre a sua vida, que tem nos abençoado muito nos cultos, né, e tudo mais, presidindo aqui a igreja. Então, para quem também não sabe, o apóstolo Eliezer Rodrigues, ele é professor do Rema, escola de ministros e produtor musical, também mexe com música, é músico, mas ele vai falar um pouquinho aqui. E apóstolo Eliezer, muito obrigado novamente, obrigado. Amém. Por tudo aí que o senhor tem feito, por ter desbravado
por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar, podendo viver essa palavra da fé, né? Não só falar, mas viver essa palavra que nos libertou e nos mantém libertos. Apóstolo, fala um pouquinho aí, se apresente um pouco mais. Amém. Obrigado aí, Roberto. Obrigado a todos vocês que estão aí ligados conosco. Gente, estou um pouquinho rouco, me recuperando de tanto evento, né? Mas vai sair a voz aqui em nome de Jesus. Eu deveria parar pelo menos uns 2 meses calados. É que minha fono falou. Só que, rapaz, não tem como. Caiu exatamente dentro de segundo semestre, onde eu tenho muitos eventos. Então, devagarinho, eu estou me arrumando. Mas quero agradecer a você que está aí na internet também. Já aproveita para deixar aí teu like, já aproveita para compartilhar. Aproveita para colocar aqui nas perguntas aqui. A gente está vendo você aqui também no nosso chat, né? Você vai conversando aqui, batendo papo. Enquanto eu estou falando, Roberto vai vendo, né? Amém. Enquanto Roberto já vai estar falando, eu também estou vendo aqui. Então, de repente, tem alguma pergunta. Não vai dar para responder tudo, mas a gente já tem um cronograma também aqui, mais ou menos o que vamos falar. E com certeza será bom demais. Então, compartilha aí. Irmão, aperta esse compartilhar aí para um meio mundo de gente, como diz nordestino, né? É desse jeito. Tá vendo aí, olha? Depois de uma convocação dessa aí, ó, agora tem força, viu? Depois de uma convocação dessa, eu tenho certeza que você já compartilhou para umas 1000 pessoas. No mínimo 1000 pessoas, viu? Você já saiu compartilhando aí. Compartilha porque, olha, esse assunto sobre cura é um assunto que existem pessoas aí, muita gente tem dúvidas sobre isso, como é que funciona, como a cura, será que é vontade de Deus me curar? Será que realmente eu tenho que ser, será que eu preciso andar debaixo do jugo da doença? Ou será que eu posso desfrutar da cura? E como é que acontece isso? Então, não dá para falar tudo em 1 hora, o apóstolo não vai conseguir falar tudo em 1 hora, que o assunto é abrangente. Mas eu tenho certeza, é uma das participações, ele vai estar outras vezes conosco aqui, tá certo? Apóstolo, manda aí. Vamos lá. Lá em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20, né, do versículo 20 ao 22, tem aquele texto lá que fala sobre filho meu, né? Filho meu, preste atenção naquilo que digo, né? Ouça bem. Isso aqui na versão NVT, né? Na versão transformadora, né? Meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, né? Não as perca de vista, mantenha no fundo do teu coração, porque elas são vida, né? Para quem as acha, encontra, e saúde para todo o seu corpo. Essa palavra saúde aqui, o irmão Reagan também disse que ela pode ser medicamento, né? Quer dizer que essa palavra... essa palavra ela é um medicamento para a pessoa, não é assim? É assim que funciona? Ela é medicamento, apóstolo? Antes de tudo, né? A gente vai trabalhar em cima de um tema, para você que entrou agora. Vamos falar sobre cura divina, e que é a vontade de Deus, né? Vamos colocar cura, a vontade de Deus para todos, né? Essa é a vontade de Deus. Bem. E por ser a vontade de Deus, a cura... Deus, ele enviou a sua palavra para que pudéssemos ser curados através da palavra. Amém. Ele enviou a sua palavra e nos livrou do que era mortal. Então a palavra, ela se torna realmente esse remédio infalível. Amém. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é carregada de poder. Sim. E de revelação sobre vários temas, sobre vários assuntos da vida, dentre eles a cura divina. Então, quanto mais você está mergulhando na palavra de Deus, que muitas pessoas só querem a cura. Sim. É possível Deus curar através de uma unção. Sim. Deus pode curar através da unção de cura ou através da palavra. Mas é possível a unção curar uma pessoa e ela depois perder a cura, né? Por quê? Porque ela não conhece a palavra. Qual é a vontade de Deus sobre cura? Então, quando ela não sabe, é possível que o diabo roube a cura dela por falta de conhecimento. Então, a base para nós andarmos em cura divina, né, ou em saúde divina, que são 2 coisas também diferentes, né? Amém. A cura para quem está doente. Para quem agora está sarado, tem que crer para andar em saúde divina. Amém. Os dois é por intermédio da palavra. A palavra é o remédio infalível para curar,
mas também a palavra nos mantém em saúde divina. Então, o que é que nós recomendamos? Sim. A leitura da palavra, a meditação da palavra diariamente. A renovação da mente. A renovação da mente, sim. para saber qual é a vontade de Deus, para que o diabo não entre por uma falta de conhecimento e traga também outras doenças, enfermidades, né? Não pode necessariamente a mesma que a pessoa já foi curada, pode ser uma outra doença. Sim. Mas se ela tem conhecimento da palavra, ela fecha essa porta, né? Da falta de perdão, do medo, da ansiedade, da dúvida. Ela fecha por intermédio da renovação da mente pela palavra de Deus. E aí a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir muitas vezes a mesma coisa, né, apóstolo? Então, quer dizer que esse ouvir é contínuo. Então, se a pessoa está com estou falando de cura hoje, saúde divina. Se a pessoa está com um problema precisando de cura, ela precisa ouvir bastante sobre cura, não é verdade? Isso mesmo. Normalmente nós falamos para a pessoa, qualquer irmão, né, principalmente aqueles que são novinhos na fé, né, que não sabem de muita coisa, mas os antigos também, né? A gente conhece muita gente que está aí 20, 30 anos na igreja, que não tem conhecimento da palavra. Não é o fato só de apenas congregar. Sim. Congregar é um dos princípios. Existe o caminhar da fé, o viver pela fé. Sim. Como você falou, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, por que fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra? Porque só a palavra de Deus tem o poder de produzir fé em nosso coração. Amém. A fé não é uma coisa assim abstrata, uma coisa, um sentimento, né? A fé não é isso. Sim. Fé vem proveniente de ouvir a palavra. Eu ouço o que Deus está dizendo e eu creio no que Deus está dizendo. A fé vem pelo ouvir e quando a fé chega no meu coração, eu vou fazer alguma coisa com essa fé. Amém. Eu vou falar, eu vou me comportar. Então, fé não é assim... Amém, eu tenho fé. Não, parece uma coisa meio abstrata, né? Aquele quadro que a gente vê. Sim. Aquela pintura abstrata, não tem desenho nenhum. O cara fica lá pensando, o que é que o cara quis? Né? Admirando aquilo, mas não tem um monte de rabisco, né? O rabisco, Tem gente que vê a palavra de Deus assim, né? Cara, eu sei que é a palavra de Deus, não estou entendendo nada não, mas é a palavra de Deus. Então não vai servir, porque vocês têm que compreender a palavra de Deus. Então como é que fé vem pelo ouvir? Vamos lá. Isaías 53, eu coloquei aqui, por exemplo. Isaías 53, 4 diz: certamente. Amém. Ele começa com certamente. Certamente é certeza, certeza é fé. Certamente ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E, verso 5, né? Pelas suas pisaduras fomos, não é seremos, fomos sarados. Então, o que é que essa palavra está dizendo para mim? Está dizendo que a doença que possivelmente alguém está carregando no seu corpo, na palavra está dizendo que Jesus já levou. Sim. Então, eu vou ter que escolher. Ou eu creio que Jesus já levou, ou eu vou crer que ficar levando no corpo. Quando a palavra revelada chega ao meu coração e ela diz que Jesus já levou, a fé chega e diz, peraí, a fé, vamos colocar a fé como aquela... revelação também, né? Sim. Revelação chegou. Primeiro, cara, peraí, se Jesus já levou no corpo dele, por que eu estou levando o meu corpo ainda? Exatamente. Aí vai chegando a indignação. Exato. Peraí, por que eu estou levando o meu corpo se Jesus já levou? Aí fé começa a entrar em operação. A fé se apossa de algo que já foi consumado, já foi realizado, feito. Sim. Jesus já levou. Falou, rapaz, eu não vou levar isso não. Então você começa a mudar agora o quê? A mente e as palavras. A sua forma de pensar. Eu não quero mais, eu não aceito mais doença na minha vida. Eu não aceito essa doença no meu corpo. Eu não aceito mais essa situação na minha vida. A fé começa a falar agora. Eu sou curado, eu não sou doente. Quer dizer, sai da esperança e agora se torna uma fé, né? Exatamente. E a esperança só espera. Fica lá, um dia eu serei curado. Um dia, se Deus quiser. Isso é esperança. A fé, ela é agora. Ela é certeza. Amém. Então, quando você medita na palavra, a palavra coloca fé no teu coração de algo que já aconteceu. Amém. Falando sobre cura. Cura de nós já somos curados. Amém. Alguém pode estar agora ao vivo falando, mas como é que eu sou curado se eu estou pegando um caroço aqui agora? Não, é real. Nós não estamos dizendo que a doença, né, faça figa e diga, não existe, não é isso. Jesus não disse que a gente deve ignorar o monte.
Sim, sim, sim. Jesus disse que a gente tem que falar ao monte. Então o monte é real. O problema é real. Sim, que a fé reconhece o problema. Reconhece o problema. Tá? Não, ela é real. Mas ela não fica olhando para ele, né? Não é assim? Não fica lá, e agora ela esse fica olhando pra problema palavra, aí? não é isso? Jesus diz, não, vou ensinar agora como você faz para agir em fé. Sim. A fé fala com o problema. Amém, amém. Não ignora o problema, Sim, sim, sim. mas fala com o problema. Fé não ignora a doença. A gente nunca diz que você tem que ignorar, não. Não existe, é uma mentira do médico. Não, não é isso. Isso aí é um tipo de fé que ensina por aí que não é bíblica. A fé localiza o problema e soluciona. Seria um assentimento mental, né? Que é muito parecido, né, com a fé, mas que não é fé, né? Como assim? A pessoa chegar e falar, não, eu tô curado, né? Eu tô curado, mas não está crendo com o coração, né? Não é a fé do coração, é da mente apenas. Isso, né? O assentimento mental, né? Que alguns chamam também de fé mental. Sim, sim. Eu gosto de chamar de assentimento mental. Assentimento é aceitar Sim, sim. que a palavra é a verdade. Sim. Só que ela está aceitando na mente. Não chegou no coração. Né? Isso, fé não é da mente. Exato. Fé é do coração. Amém. Quando ela crê com o coração, Sim. ela tem que falar com a sua boca. Amém. Ela tem que verbalizar o que ela crê. Está aí em Romanos capítulo 10, verso 8. Amém. Né? Isso. Isto é a palavra da fé que pregamos. Né? Porém, o que se diz? O apóstolo Paulo diz, porém, o que se diz? Veja, o que é que eu vou dizer? A palavra está perto de ti. Aonde? Na cabeceira. Não. Da cama. Não. No criado falante, né? Porque não pode falar criado mudo mais, né? Isso aí, ó. Não pode mais falar criado, né? Tem que ser criado falante. A fé não está mais daquele criado do lado ali, né? Sim. Não, está na palavra de Deus. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti aonde? Na tua boca e no teu coração. Então, esse é o princípio da fé. Eu criei, por isso falei. Sim. Então, como é que eu recebo minha fé, minha cura? Sim. Crendo e falando. Crendo e falando. Ah, não, mas se Deus quiser, eu vou receber. Não. Aí está o problema. Esse é um outro ponto que atrapalha a fé. Se Deus quiser, eu vou receber. Você está vendo aqui, você está observando que uma coisa complementa a outra. Nós tivemos aí no podcast passado com o pastor Beto Gomes falando de fé. E hoje nós continuamos falando, claro, porque não tem como desvencilhar uma coisa da outra, né? Elas estão muito ali, né? Tá junto, cura e fé tá junto, tem que falar. Então, se você não assistiu, depois você assiste outro podcast também, tá certo? E, apóstolo, aí falando sobre essa questão de falar ainda, continuar sobre essa questão de falar, crer com o coração e falar com a boca, tem aquela situação de Atos no capítulo 14, né? Paulo e Barnabé encontram aquele coxo ali que está aleijado desde nascença. Aí o apóstolo Paulo dá uma ordem de comando ali, né? Primeiro ele verifica que aquele homem tinha fé, porque ele estava pregando a palavra. Vamos lá. Ele estava pregando e aquele homem viu, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Isso. Quer dizer, a fé, a gente consegue visualizar a fé, perceber a fé e dessa forma... Pode ser vista. Então, fale um pouco sobre isso. Por gentileza. Isso, a fé ela pode ser vista, né? Sim. Não só vista como ouvida. Né? Sim. Por que é vista? Porque tem um comportamento. Amém. Né? Tem uma expectativa na pessoa que está ouvindo a palavra. Tem um comportamento diferente de quem está ouvindo a palavra e crendo na palavra. Nós temos outra passagem que o apóstolo Paulo estava pregando para algumas mulheres, mas somente uma, a Bíblia diz, né? Foi Damais? Vendedora de púrpura. Sim. Vai fugir o nome dela aqui agora. A vendedora de púrpura. O apóstolo Paulo estava pregando, Lídia. A Lídia. E Deus abriu o coração dela para que ela entendesse as Escrituras. Parece que quando você lê assim numa ótica de sem entender a vontade de Deus, né, do caráter de Deus, você vai achar que Deus é um Deus ruim, né? Porque tem um monte de mulheres ouvindo a palavra, mas Deus só abriu o coração de uma para entender as Escrituras. Na verdade, é porque Lídia estava com expectativa. Amém. Como esse homem também aleijado. Sim. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque há uma reação, há um comportamento. Existe uma expectativa, há uma forma de ouvir a palavra, há uma forma de se expressar quando você ouve a palavra. Por exemplo, eu falo para alguém agora aqui na internet, olha, eu quero dizer que Jesus já levou sobre si todas as suas doenças e enfermidades. Pelas pisaduras de Cristo você é sarado. Então alguém pode ouvir e dizer assim, está ouvindo agora na televisão,
no celular, no iPad, né? Aí, amém. Glória a Deus, né? Que bênção que Jesus me curou. Ó, eu estou vendo que aquela pessoa não está com expectativa. Não tá com expectativa. Ela não está recebendo. De jeito nenhum. Outra pessoa pode estar agora aqui, colocando no chat, amém, eu recebo, Exato, amém. amém, Essa pessoa amém. já está, só a atitude, ela está no chat. Sim. Já colocando assim, meu Deus, eu recebo, em nome de Jesus. Já foi um tipo de comportamento dizendo, eu creio nessa palavra, eu recebo essa Ela palavra. demonstra que é do coração, né? Já Que tem um tá aquela- comportamento. Um comportamento que... Então a fé tem um comportamento, ela pode ser vista. Também pode ser o quê? Ouvida. Porque se a pessoa está perto de mim, eu chego perto dela, aquela pessoa está doente. E quando eu chego perto dela, eu digo, irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá aí? Aquela pessoa vai dizer, pastor, tô aí, né? Tô crendo, né? Se um dia eu vou ser curado aí, se Deus quiser. Um comportamento, ou pela fala, tô ouvindo. O outro, essa doença está aqui no meu corpo, mas eu já criei que eu sou curado em nome de Jesus. Amém. Jesus falou na palavra que eu sou curado, então eu sou curado. Amém. Então eu creio em nome de Jesus que essa doença vai desaparecer do meu corpo. Então o que é que ela comunicou para mim? Sim. Que ela está crendo. Tá crendo. Que ela está Isso. crendo. Você vê a mulher do fluxo de sangue, né? Sim, Ela não só dizia, Sim, mas sim. teve um comportamento. Um comportamento, exato. Então a fé ela tem um comportamento de agir e falar. Amém. Então a cura vai partir desse ponto aí. Não é só uma questão de se Deus quiser, porque Deus quer. A vontade de Deus é Deus quer. Eu posso ler um texto aqui? Claro. Tem um texto aqui, é de Marcos capítulo 9, Sim. versículo 22, que isso é muito importante porque é uma dúvida de muita gente, sabe? Sim. Marcos capítulo 9, verso 22, tinha um pai que chegou para Jesus, né? O filho dele estava com um espírito maligno, um espírito de enfermidade. Sim. E estava pegando aquele menino, jogando na água, jogando no fogo, aquela coisa toda. Sim. E o pai disse assim, ó, Marcos 9, 22. Muitas vezes, aquele pai falando com Jesus, o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que esse homem está falando. Esse homem está intercedendo pelo filho. Sim. O filho está com espírito de enfermidade. E o homem está intercedendo pelo filho a Jesus, para Jesus. Jesus está lá, presencial. O que esse homem disse para Jesus? Jesus, se o senhor pode, faz alguma coisa. Exato. Tem muita gente orando assim hoje. Isso é uma oração errada. Não é uma oração correta. Olha a resposta de Jesus no verso 23. Marcos 9, 23. Ao que lhes respondeu Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus tira o foco dele Sim. e coloca o foco na pessoa. Amém. Aquele homem estava dizendo para Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, aí Jesus disse, peraí, tira o foco de mim, Sim. porque eu posso e quero. Sim. Então o problema não estava com Jesus. O problema não está com Deus hoje. Se Deus pode fazer, se Deus quer fazer, Deus pode Deus e quer. quer fazer. O problema está na pessoa. Se ela está crendo que Deus pode fazer e quer fazer. Então hoje o problema número 1 está aí. É o problema número 1 hoje. Que começa antes de tudo. Você está crendo que Deus pode fazer? Não, amém. Eu creio que Deus pode fazer, amém. Tá, beleza. Você acredita que Deus quer fazer? É a segunda pergunta. Aí algumas pessoas já ficam no meio do caminho. Se Deus quiser, né? Aí Se não Deus vai. quiser, pronto. Então, ela crê que pode. A outra pergunta, você crê que Deus quer? Não. Se é a vontade de Deus, aí é aí que a coisa não acontece. Isso também aconteceu também com aquele leproso, que eu gosto muito desse texto, no capítulo 8 de Mateus, né? Que o leproso, esse texto aí sempre me chamou muita atenção. O leproso chegou e ele disse, ó, se quiserdes, podes curar-me, né? Se quiserdes, né? Mesma coisa, né? E Jesus, na hora, respondeu a ele, nos mostrando qual era a vontade dele, né? Que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Exatamente. Eu quero, camarada, eu quero que você fica limpo, pelo amor de Deus. Fica Exatamente, limpo, né? exatamente. Rapaz, você que está em casa, você precisa entender, né? Compartilha aí, gente, porque tem muita gente doente, infelizmente. Isso. Muitas pessoas só vivem assistindo jornal. Desgraça. Isso. Tão ansiosas, preocupadas. E a ansiedade é uma porta para doenças e enfermidades. Por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos. Sim. Muita gente é ansiosa, por quê?
não sabe para onde está indo o Brasil, se o Brasil vai ficar bom, se vai ficar ruim, a economia e não sei o quê. Tem muita gente ansiosa nesse exato momento. Precisa ouvir essa palavra. Então você que está agora aí, compartilhe esse link, porque é uma resposta para muitas, milhares e milhares de pessoas, se não for milhões de pessoas que estão precisando. Isso mesmo. Então aproveita agora aí para compartilhar. Tem alguém no teu coração aí, ou pessoas que estão vindo no teu coração, vai lá agora, compartilha esse link na rede social, nos grupos de WhatsApp. E ela precisa saber disso. O que ela precisa saber em primeiro lugar? Primeira coisa que ela precisa saber, que cura é sempre... Número 1, cura é sempre a vontade de Deus. Amém. Por que nós partimos disso? Vamos lá. Vamos pegar o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é o quê? A vontade de Deus. Deus é bom, Deus é ruim. Deus uma hora faz o bem, uma hora faz o mal. Qual é a vontade de Deus? Vamos descobrir. Romanos capítulo 12, Sim. verso 2, Sim. que diz: não vos conformeis com este século. Amém. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando que a gente não deve colocar a nossa mente dentro da forma do sistema maligno do mundo. Sim. O que a forma do sistema maligno do mundo diz? Diz que Deus, ele coloca doença. Diz que Deus promove desgraça. Diz que Deus baixa a mão para matar as pessoas. Isso é a forma do sistema maligno do mundo. Ele usa texto fora de contexto. O diabo faz isso, você sabe, né? Sim. O diabo tentou Jesus assim. Exato. Não foi no deserto? Exato. Né? Se você é filho de Deus, por que você não pula daqui de cima? Porque está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordem aos teus anjos para que te guarde e te livre. Então, se os anjos te livram, por que você não pula aqui para ver se é verdade? O diabo tentando com a palavra, fora de contexto. Fora de contexto. Então tem muita coisa sendo pregada por aí, fora de contexto. Ensinada por espírito de engano. Por exemplo, que cura não é a vontade de Deus para todos. Isso é o espírito de engano. Outra coisa, espírito de engano. A forma do sistema maligno do mundo. Qual é a outra coisa? Se você está doente, Deus tem um propósito com essa doença. Isso aí, se ouve muito esse negócio. Espírito de engano. Espírito de engano. Porque não... Mas como assim? Será que Deus não pode colocar uma doença em mim para eu alcançar uma outra pessoa? Ele diz, para que Deus vai fazer isso? Se ele pode usar você curado? É como se Deus estivesse trabalhando em parceria com o diabo. Não faz sentido isso. Não tem lógica. Quer dizer que Deus precisa de uma doença para alcançar uma outra pessoa? Não, mas... Aí as pessoas contam testemunho assim, não, mas é porque quando eu fiquei doente, eu fui para o hospital e eu alcancei alguém lá. Então a minha doença foi um propósito. Não, peraí, talvez você não está fazendo o trabalho correto, que é evangelizar. É outra coisa. Não tem nada a ver. Exato. Você, por acaso, você ficou doente por alguma outra coisa, né? Não se alimenta bem, né? Anda em ansiedade, não perdoou, você abriu brecha para a enfermidade, ficou doente e, claro, você estando lá, você evangelizou. Mas se você estiver curado, você vai evangelizar. Melhor ainda. Melhor ainda, isso mesmo. Você vai ter mais saúde para evangelizar. Então Deus não tem parceria com doença, com o diabo. Deus não tem parceria com circunstâncias. Agora, em meio às circunstâncias que o diabo traz, é claro que Deus pode nos usar para abençoar pessoas. Mas Deus não é o causador da doença, nem das circunstâncias. Né? Por exemplo, Jesus falou, passemos para outra margem, não foi? Exato. No meio do caminho chegou a tempestade. Como é que Jesus disse, passei para outra margem? E Deus criou uma tempestade para acabar com Jesus no meio do caminho. Não tem lógica. Então aquela tempestade não foi causada por Deus. Não, foi uma circunstância ali. Foi uma circunstância diversa. Pode ter sido, aconteceu por coisas naturais mesmo, da natureza. Ou um levante do diabo. Mas não foi Deus, não, você vai chegar do outro lado. Mas no meio do caminho eu vou levantar uma tempestade para testar a sua fé. Não tem lógica isso. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Já que Deus falou que a gente vai chegar do outro lado, então quem vai querer nos parar no meio do caminho são circunstâncias diversas naturais da vida ou o próprio Satanás, que pode usar também a força da natureza. Né? Pode usar também a força da natureza. O próprio diabo pode fazer isso. Então a gente precisa entender uma coisa, um ponto para dar certo. Deus está do meu lado.
Amém. Deus não quer me matar. Sim. Não é Deus que coloca doença. Deus não quer colocar desgraça na minha vida. Não é Deus. É uma porta que alguém abre, seja por pecado, né? Seja por coisas naturais de não fazer educação física, não se alimentar mal. direito, Exato. né? Até Se alimenta mal. Falta né? de perdão também, né, apóstolo? Falta de perdão, Dá problema isso. né? Andar em ansiedade. Exato. São portas para enfermidade, Sim. né? Que o diabo entra. Sim. Isso não é causado por Deus. Pelo contrário, o que é que Deus faz? Deus diz, perdoe. Sim. O que Deus está falando perdoe? Para que a porta Seja fechada. seja fechada. Exatamente, né? exatamente. O que é que Deus diz sobre saúde, né? Cuide bem do seu corpo, né? Ele não fala que a gente não deve se educar, educação física, né? Sim. Deus não é contra. Sim. Ele fala que a educação física, em relação à vida vida. com Deus, Tem pouco né? proveito. Né? Tem pouco proveito. Mas ele não diz que é errado. Exato, né? não anula isso, né? De jeito Ele nenhum. está dizendo que se você ficar só na academia, a sua fé não vai crescer, Exato, só na academia. Exato. Aí não vai, você vai criar até músculo, né? Pode ser. Cria né? músculo, mas a fé não aumenta, Mas a né? fé, E é isso né? que ele está falando. O exercício físico em relação à vida de piedade, Sim. não tem proveito nenhum, né? Exato. Então, assim, mas ele não está dizendo que você não deve cuidar do corpo. Pelo contrário. Exato. Né? Tem que se alimentar bem. Havia, principalmente no Antigo Testamento, a questão da carne de porco, né? Exato, Que muitas exato. pessoas não comem hoje. Não é porque não é a vontade de Deus comer, é porque antigamente a forma de como criava porco Sim. era uma forma que podia trazer doença. Exato. Hoje é diferente, hoje não existe isso. Hoje tem geladeira, tem freezer, tem a exatamente, forma de você manipular e guardar. Isso. Que, né, Até a forma de criar o porco, Exato, né? exato. As empresas, indústrias, é totalmente diferente. Naquele tempo, criava num deserto, não tinha geladeira. Então, Deus, evita essa comida, evita aquela comida ali. sim. Tudo para quê? Para não dar doença. Exato. Então, como é que Pensando, Deus coloca doença e Deus está dizendo para não comer comidas que davam doença, que podia dar doença, né? Naquele tempo. Então, na verdade, Deus é aquele que nos protege. Sim. Deus é aquele que traz a palavra para nos proteger do mal, da doença, do diabo, de pecado, de tudo de ruim para a nossa vida. Deus é aquele que traz a solução e não a doença. Exato. Deus, olha, você está vendo aí, você vai compartilhando que está vendo que está bom demais. Eu tenho certeza que você tem sido alcançado. E você conhece muitas pessoas aí, eu tenho certeza, que estão precisando ouvir uma palavra como essa. Então, compartilha aí, passa à frente essa palavra velozmente aí, compartilha com, no mínimo, 1000 pessoas aí. Vai compartilhando, porque essa palavra precisa chegar a essa pessoa que está doente, essa pessoa que acredita que Deus colocou essa doença nela. Meu Deus do céu, ela precisa de entendimento e de conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vai ser um agente agora aí, quando você está fazendo isso, você está trabalhando em prol do reino de Deus, quando você está compartilhando. Quando você está com o seu dedo nervoso aí, descendo aí, compartilhando essa palavra, você está sendo agora, você está evangelizando, você está levando essa palavra à frente. Então, faça isso. Apóstolo, diz uma coisa, sobre a questão justamente da vontade de Deus, da vontade do homem, né? Deus, ele não vai... Eu acabei nem terminando de falar da vontade de Deus, né? Pulei, esqueci. A vontade do homem, né? Assim, Deus, ele não interfere, né, no livre-arbítrio também. Sim. Porque tem pessoas que dizem, mas aí você está falando aí, o apóstolo está falando que Deus, ele quer curar, tal, mas só que tem muita gente aí doente, né? Como é que é isso? Por que Deus não vai e cura todo mundo aí de uma vez e resolve essa parada? Não é bem assim, apóstolo. Fala um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender, por exemplo, uma das coisas que eu ouço muito, né? Se Deus é bom, por que ele vai colocar pessoas no inferno? Eu ouço muito isso. Mas você precisa entender uma coisa, que quem não tem Deus já está no inferno. Não foi Deus que colocou lá. Isso. Foi a pessoa que não aceitou Deus. Então Deus não coloca as pessoas do inferno, ele tira através de Jesus. Amém. Deus, ele criou uma porta Sim. para tirar as pessoas do inferno. Não coloca as pessoas lá. Vai ser colocada lá as pessoas que não creram nele. Mas não foi ele que colocou. Que é o livre-arbítrio que você está falando. Amém. Né? Amém. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa é que quando o diabo se tornou o Deus desse mundo, Sim. a maldição, a terra foi amaldiçoada. Então tudo de coisa ruim que existe na terra foi por causa da queda do homem. Amém. E através do pecado entrou a morte. Isso. Então não foi Deus. Você vê, porque Deus não cuida daquelas criancinhas, né, pobres lá da África. Você acha que Deus não quer? Não é porque Deus não quer. É porque há uma maldição no mundo. Isso. E essa maldição no mundo, ela só é quebrada
de forma individual. Cada pessoa ela precisa decidir receber Jesus como Senhor e Salvador. Veja, não é só Senhor e nem é só Salvador. É Senhor e Salvador. Primeiro, Senhor, reconhecendo que Jesus vai ser o dono dela. Ela entrega a sua vida para Jesus, Jesus se torna o Senhor dela, o dono dela. Vai cuidar dela, porque é um Senhor muito bom. Jesus é um Senhor maravilhoso, bom. E Salvador, o que é Salvador? De salvar. A palavra salvar aí é a palavra salvação, sozo, que é a palavra salvação, que inclui cura. Sim. Então, quando a pessoa recebe Jesus, já vem no pacote da salvação, de escolher Jesus como Senhor e Salvador, já vem no pacote já cura. Já está no pacote já. Então, é uma escolha do homem. Deus não vai salvar uma pessoa que não quer ser salva. Ele não pode salvar. Ele respeita o livre-arbítrio, como você falou. Deus não pode salvar alguém do inferno que quer ir para o inferno. Deus não pode. Também Deus não pode também salvar alguém de uma doença que, por exemplo, não quer perdoar. Sabia que a fé não funciona onde não há perdão? Sim. Que a fé atua pelo amor, né, apóstolo? A fé opera pelo amor. Se tem alguém com a mágoa de alguém no coração, aquela pessoa não perdoa de jeito nenhum. Eu prefiro morrer do que perdoar aquela pessoa. Infelizmente, ela vai morrer. Vai morrer. Está sacramentado, porque aquela doença, ela toma força sim. pela falta de perdão. A falta de perdão é combustível para a doença. A falta de perdão é combustível para o câncer, para a doença dos ossos, para todo tipo de doença que você puder imaginar. Por que Jesus nos ensina a perdoar? Porque liberar perdão não quer dizer que aquela pessoa ruim que fez o mal, ela merece o perdão. Se fosse assim, ninguém ia ser perdoado por Deus. Porque a gente não merecia o perdão de Deus. É pela graça. Então, liberar perdão, na verdade, é se liberar do mal. A verdade é essa. Sim. Liberar perdão para alguém é se liberar do mal que a falta de perdão traz. Tem pessoas que quando está magoado com o outro, né? Ela eu não vou olhar porque eu tô aquele irmão lá pisou no meu pé, esse daí não quero saber não. Ela mesmo está tomando veneno, não é assim? Exatamente. Ela está pensando que está fazendo mal pro outro, mas não está. Ela está tomando veneno. Isso. E o outro está lá vivendo a vida dele lá. Né? E às vezes nem tá mais, até perdoou exatamente. Já liberou. E a pessoa é capaz de morrer por causa disso, que abriu essa porta pro diabo, né? E a doença ficou mais forte por causa disso aí. Quem Henrique conta, né? A história de uma mulher que ele foi orar no hospital. E quando ele chegou no hospital que foi orar, o Espírito Santo disse, não ore, porque ela não quer perdoar alguém, né? E o que Henrique compartilhou com ela, e a mulher disse, olha, eu prefiro morrer do que perdoar. E aquela mulher, o Espírito Santo disse, eu não posso curar ela se ela não liberar perdão. E dias depois aquela mulher morreu. Então é muito, a falta de perdão é terrível. Por quê? Porque a fé não é do coração. E o perdão é de onde? Também. Do coração. Do coração. Se você não perdoa alguém do coração, você bloqueia o coração para a fé não flui. Não vai fluir. É o centro de tudo, né? Não tem como, não vai fluir. Então vamos imaginar que a falta de perdão é como você colocar alguém lá dentro do coração, você transforma o coração num presídio, tranca aquela pessoa lá dentro, e é como se aquela pessoa vivesse a vida todinha ali dentro, sem comer, sem beber, sem nada. O que vai acontecer? Morrer. Ela morre, e depois que a pessoa morre, vem o que dentro? Depois? O estado de... Sim, putrefação. Isso. Por isso que fede. Com a pessoa que não libera uma pessoa no coração, ela morre lá dentro e fica fedendo diante de Deus. Então o coração dela está num processo de deteriorização, que é uma palavrinha, né? Vamos dizer assim, espiritual, fedendo no mundo espiritual. A cura não chega, né? Existe como um rato podre lá dentro da tubulação, não está fluindo a fé. Muito bom. Ela precisa liberar aquilo. Excelente. Ah, mas eu não consigo, mas tem que conseguir, tem que liberar, tem que verbalizar. Tem que verbalizar. Né? Liga para a pessoa. Ah, mas ela não merece, mas não é porque merece. É pela sua vida. Libere perdão, independente do que aquela pessoa fez. Ah, você não sabe o tamanho que a maldade que aquela pessoa fez. Ah, ela me estuprou, ah, ela me roubou, ela me aliciou durante não sei quantos anos. Libere perdão, porque senão aquela pessoa que você acha ruim vai ficar viva e você morre cedo. Exato. Então faça isso por amor aos seus filhos,
por amor ao seu casamento, por amor à sua vida, principalmente por amor a Jesus. Amém. Se você ama Jesus, Jesus está dizendo, perdoe. Assim como eu perdoei você. Né? E aí começa um processo de cura. Porque às vezes, pessoas dizem assim, já fui no médico, o médico não está achando a doença. O pastor já orou por mim mais de sei quantas vezes e não fui curado. Pode estar aí o problema, na falta de perdão. Eu vi, o Kenneth Reagan também conta uma história de, não sei se foi uma mulher, foi um casal, que ele foi falar sobre essa questão de a pessoa estava precisando de cura. E a pessoa, ele conversando com a pessoa, ela dizendo, olha, eu tô com um problema aí com uma pessoa, enganchada com uma pessoa aí, não liberei perdão. E Kenneth Reagan pensou que era uma coisa que tinha acontecido há pouco tempo, né? Mas só que a pessoa vinha arrastando aquilo há anos e anos, com aquele negócio no coração e fazendo mal para ela, né? Ela tinha que verdadeiramente cortar aquilo ali, quebrar aquilo, se desvencilhar daquele carrego, daquela coisa lá, algo que não estava fazendo nada bem para ela, como o apóstolo falou aqui, aquele rato podre que está na tubulação, que está enganchando tudo, impedindo que flua. Não pode cortar esse fluir de Deus. Aí você que está me ouvindo agora, nos ouvindo aqui agora, ouvindo o apóstolo aqui, essa palavra poderosa aí, se você, por acaso, se você está nos ouvindo e você não liberou perdão, olha, libere perdão. O apóstolo falou aqui, liga para essa pessoa. Se você não puder ir pessoalmente lá, faz uma ligação, alguma coisa nesse sentido, mas não viva debaixo desse jugo, porque é o diabo que está aí se aproveitando dessa situação, viu? O diabo está tirando proveito dessa circunstância e você não pode dar lugar ao diabo. A Bíblia diz lá em Efésios, não deis lugar ao diabo. Apóstolo, continuando aí, falando desse assunto maravilhoso aí, da cura, da saúde divina. Cura divina, saúde divina, né? O bom é andar em saúde, não é verdade? Que às vezes a gente... Essa é a vontade, plano A de Deus, né? Sim, é o plano A. É o plano A. Sim. Claro que Deus tem o plano também da cura, né? Jesus veio para isso também, para nos curar. Mas a vontade de Deus, vamos dizer assim, o plano A de Deus para nós... É como qualquer pai, por exemplo, você pergunta um pai hoje, você quer que seu filho fique doente de vez em quando, só para você comprar um guaranazinho para ele? Sim. Qual pai que vai dizer, não, eu não quero que meu filho fique doente, não. Então você acha que Deus vai querer também? De jeito nenhum. Então é o plano A de Deus. Amém, né? amém. Agora, como o pai natural, né, tem um filho e o filho fica doente, o que é que o pai vai fazer também? Vai cuidar, leva no médico, dá medicamento, dá remédio. Vai instruir. Sim. Da mesma forma é Deus. Deus não quer que o filho fique doente e Deus não vai deixar o filho doente. Isso. Ele também quer que o filho seja curado. Isso é a vontade de Deus, né? Jesus falou, vocês, falando para aqueles homens daquele tempo, né? Vocês que são homens maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, né? Ele disse, se o filho de vocês pedir um ovo, vocês vão dar uma cobra? Exato, né? É isso mesmo. Jesus usa esse termo, né? Lá em Mateus 7, né? Mateus 7. Né? Se o filho de vocês pede uma coisa boa, vocês vão dar uma coisa ruim? Jesus está dizendo, não. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, Amém. Ele vos dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, voltando um pouquinho aqui, só para você entender, porque algumas pessoas podem estar nesse ponto da vontade de Deus, que eu acho que é o tema aqui base da nossa live, né? Sim. Finalizando Romanos 12, não vos conformeis com este século, versículo 2, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, olha só, a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Não tem falando que a vontade de Deus é má. Não tem meia boca aí não. Não tem falando que a vontade de Deus é imperfeita. Exato. Não tem falando que a vontade de Deus é desagradável. Doença, ela é má, ela é desagradável. O contrário aqui, né? Sim. Ela é má, desagradável e imperfeita. Imperfeita. Não entra aí. Então não faz parte da vontade de Deus. Totalmente contrário aí. Contrário. Exato. Eu gosto de falar o seguinte, né? Se a pessoa acha que doença é a vontade de Deus, então ela não deveria ir para o médico. Sim. Porque aí ela está indo contra Deus. Contra Deus, exatamente. Porque se Deus coloca uma doença em alguém, se ela vai para o médico, está em rebelião. Exatamente. Né? Isso. Porque agindo Deus, quem impedirá? Exatamente, já prepara o caixão. Prepara o caixão. Porque vai morrer, porque Deus ele não falha não. Né? Se Deus está colocando a doença lá, pode ter certeza que vai dar. Para de tomar remédio, né, irmão? Porque se está tomando remédio é rebelião. Não foi Deus que colocou a doença? Exato. Então vai tomar remédio para quê? Está contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Isso, para você ver, eu estou falando nem de fé, estou falando de lógica. É lógica, isso. Se alguém está doente, por que alguém procura um remédio? Sim. Porque a pessoa não foi criada para sofrer. Bem. Todo ser humano, quando está doente, ele procura um médico, procura remédio. Sim. Por quê? Porque quem criou o ser humano? Deus. Deus.
Deus não criou o homem para sofrer. Sim. Então, imediatamente, ele procura saúde, procura cura, procura se libertar daquilo. Por quê? Porque não foi criado para sofrer. De uma forma instintiva, ele já vai procurar. Instintiva. Porque foi Deus que bem. criou o homem para isso, para não sofrer. Sobreviver, né? Sobreviver, ficar Isso. vivo, ficar vivo. Então, o mal não vem de Deus. Né? Até umas pessoas usam Jó, por exemplo, né? Sim. Não vai dar tempo de falar de Jó hoje. Sim. Talvez uma outra live, a gente Amém. pode Amém. falar Claro. só sobre Jó, né? Uau, bom demais. Mas eu tenho um livro, se você quiser, entra aí no meu site, provisãocenter.com.br, provisãocenter.com.br. Você compra o livro lá, Vencendo os Inimigos da Fé. Amém. Esse livro fala sobre Jó, vencendo os inimigos da fé. Estamos falando aqui sobre cura, e lá eu falo sobre isso também. Mas um dos capítulos aqui de Jó, Jó capítulo 2, verso 7, diz assim: então Satanás saiu da presença do Senhor, e no livro eu explico sobre isso, né, o que é isso, e feriu Jó de tumores malignos. Então quem feriu Jó não foi Deus, Sim. foi Satanás. Exato. Quem fere o homem de tumores, de cânceres, de tudo que não presta no corpo, não é Deus. Sim. Porque se Deus... Como é que Deus pode dar o que ele não tem? Exatamente. Como é que Deus vai tirar dele doença e colocar em alguém se Deus não tem doença? Exato. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu não tem doença também, Tem né? doença Não no tem- céu. Não tem essas coisas, né? Então, não tem. Como é que Deus vai dar uma coisa para nós se Sim. Deus não tem? Exato. Não é? Se a gente lê em Tiago, por exemplo, Tiago diz, Tiago 1,16, ele fala assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. sim. Quando o Tiago fala não vos enganeis, ele está falando sobre um espírito de engano, ou sobre um engano que existia na igreja, que estava atacando o caráter de Deus. Existe um engano, até hoje esse engano existe. Existe um engano, ou um espírito de engano, que ataca dentro das igrejas hoje. O mundo também está pensando assim, porque os crentes pregam assim. Muitas igrejas pregam que Deus coloca uma doença, que Deus promove um desastre. Né? Existe até nos contratos. Né? Nas apólices, né? Vem Nas isso, apólices, né? é isso, né? Ato de Deus, Atos de Deus, né? Que é isso? Como furacões, Exato. né? Como Eles estão terremotos. responsabilizando Deus, né? Olha, Deus é culpado desse negócio aí. Viu? Exatamente. Não tem nada a ver. Pra você ver. Então, no mundo, né? Nas apólices, Sim. no mundo existe esse pensamento de engano, que furacão, terremoto, vem tudo de Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui, o apóstolo Tiago diz, no capítulo 1, no verso 6, ele disse: meus irmãos, não entre nesse engano, não. Sim. Em outras palavras. Sim, sim. Não cai nessa, não. Não cai nesse engano, não. Não vos enganeis, meus amados irmãos. E aí ele vai dizer: toda boa dádiva. Amém. Ele fala toda boa. E todo dom perfeito. E ele não fala toda boa e toda má dádiva. Ele não fala todo dom perfeito e todo dom imperfeito. Não. Ele não fala isso. Está na Bíblia, irmão. Leia. Você que está aí, leia. Está na sua Bíblia. Ele fala toda boa dádiva e todo dom perfeito. São da onde? Do Pai das Luzes. São lá do alto, Do lado alto, isso. descendo do Pai das Luzes. Amém. Então vamos lá. Você está dizendo que tudo que é bom e perfeito são lá do alto? Então tudo que é ruim e imperfeito são É lá de baixo. É isso aí. Pronto. É simples entender. É simples. Ouvir o apóstolo é bom demais, porque é muito simples, entendeu? É simples, é que nem o pastor Bunny. É simples. Simples na lata, demais. simples. Acabou. A Bíblia está dizendo que o que é bom vem lá do alto, o que é ruim vem lá de baixo. Exato. Do Satanás, do inferno. Né? E Jesus, ele falou isso. O que é que Jesus falou em João 10:10? Jesus falou que o ladrão diabo vem somente. Eu gosto da palavra somente. Isso é mesmo, isso. Porque o diabo não dá cura. Isso. Então, se o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Deus vem somente para quê? Para dar vida e vida com abundância. É isso aí, para dar cura. Simples saúde. demais. Exato, Pega as três palavras aqui, vamos lá. Roubar, matar e destruir. Agora bota o contrário. Aí. Roubar, matar e destruir. Deus não vem para roubar, né? Deus vem para dar. Para dar, isso. Ele não vem para roubar. Exato, não vem para tirar, ele vem para dar isso. Né? Isso, exato. Deus não vem para matar. Ele vem para dar vida. Ele vem para dar vida. Deus não vem para destruir. Não, ele vem para construir. Exato, edificar. Muito bom, muito Então bom. isso é o caráter do diabo. O caráter do diabo sim. é roubar, matar e destruir. O caráter de Deus é o quê? É dar. Ele deu seu filho. Isso. É dar vida e construir. E construir. Restaurar. Amém.
Amém, amém. Então, gente, se você entender isso, é isso que o pessoal está falando, é isso que Jesus está falando aqui. Sim. Pessoal, vamos dividir os reinos, todo mundo pensando que Deus faz tudo. Sim. Né? Sim. Não, Deus é soberano, Deus faz tudo, Deus mata, Ele faz viver, Ele abre cova, Ele fecha cova. Isso era um pensamento do homem do Antigo Testamento, sem revelação. Exato, exato. Agora, no Novo Testamento, nós temos revelação do Espírito Santo. Revelação das cartas dos apóstolos. Então, agora eles receberam do Senhor revelação. Amém. É por isso que aconselho até você ler o Novo Testamento, Novo ao invés de começar pelo Velho, né, apóstolo? Não. Se você for para o Velho Testamento sem Jesus, você se perde. Se perde sem Jesus, Tem que ir para o Velho Testamento com Jesus. Amém. Então tem que ir com o Novo Testamento, com a revelação do Novo Testamento. Então o que é que Jesus? O próprio Jesus, ele veio para dizer quem faz o mal e quem faz o bem. Está aqui, João 10:10. Jesus. Sim. É como se Jesus estivesse dizendo assim, pessoal, peraí, tá uma bagunça só aqui. Deixa eu explicar para você. Vamos Você está entender. aqui. Vamos lá. Doença vem de quem? Satanás. Sim. Cura vem de quem? De Deus. Desgraça vem de quem? Satanás. Graça vem de quem? De Deus. Bênção vem de quem? De Deus. E maldição vem de quem? De Satanás. Aí Jesus veio separar reino da luz e reino das trevas. Como está lá em Deuteronômio, que é Velho Testamento, mas 30:19, que Deus diz assim, Deus faz tudo, ele dá a dica, ele fala assim, ó, tem a maldição e tem a bênção, né? É. Aí ele fala, pai, meu filho, olha a placa luminosa aí, escolhe pois a bênção aí, escolhe a bênção, eu estou te dando os dois caminhos, ele está aí, apresentando a você, né? Dando, não, ele está Exatamente. apresentando. Né? Tá aí, existe aí esses dois caminhos, mas escolhe a bênção, ainda dá dica ainda, né? Exatamente. Escolhe a saúde em vez da doença. Agora fica mais fácil para alguém entender, Sim. agora crê em Deus. Sim, Porque quando você sabe que Deus é bom em todo tempo, sim, você aplica a fé certa. bem, Quando você acha que Deus ele vai colocar uma doença para te fazer crescer em alguma área, então quando é que você vai saber que um dia você vai acordar se Deus quer te curar ou colocar doença? Então é uma fé duvidosa, então não é fé. não é fé. Como é que você vai acordar? Como é que você vai orar, por exemplo? A Bíblia diz que se tem alguém doente, faça a oração da fé. Sim, Como é que eu vou fazer a oração da fé se eu tenho na minha mente a compreensão de que Deus quer colocar uma doença em mim para que eu cresça espiritualmente ou para algum propósito? Como é que eu vou fazer a oração da fé aí? Não vai fluir, vai dar ruim. Não isso aí existe não oração vai- da fé. Não existe. Porque a oração da fé é baseada na certeza, Exato, na convicção. na convicção. Que convicção? Que eu sou curado. Exato. Então, como é que Deus... Não, peraí. Eliezer, não ora a oração da fé agora não, porque eu vou colocar uma doença em você. Não ore não, oração da fé. Porque eu quero colocar uma doença. Não tem lógica. Se a oração da fé existe, Sim. é porque a oração da fé é baseada numa certeza. Amém. Numa oração que é certa. Amém. Amém. Qual a oração certa? Que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu oro baseado nisso. Eu não oro dizendo, Senhor, se Deus quiser, me cura. Ou se tu quiseres, me cura. Não Isso vai não é oração da funcionar. fé. Não. Se, já é dúvida. Já é dúvida, exato. E aí é o problema onde muitas pessoas não entendem sobre o caráter de Deus. Precisa estudar. É um outro assunto que eu sugiro aqui, ó. Amém. Caráter de Deus. Uau. Para a pessoa Pronto. entender o caráter de Deus. Fechado. Senão ela nunca vai entender. Cura, né? É. As pessoas, elas pegam o pacote... Não é oração, então, acabamos... A gente fala um pouco, mas... pegam um pacote só e jogam todas as orações juntas lá dentro e mexe, joga para cima, vê o que vai acontecer. E não é assim que funciona, né? Porque tem a oração, né, apóstolo, que a pessoa pode falar o si, né? Tem tipo de oração que sim, né? Mas nesse tipo de oração da fé, não. Não tem si. Você tem que conhecer a palavra, como o apóstolo falou aqui. Você precisa conhecer a verdade. E aí você vai orar em cima dessa palavra que você conhece. E aí o resultado certamente vai vir, né? De você agir em cima daquilo que você está crendo. Tem que agir em cima disso. Apóstolo, mudando um pouquinho, mas dentro do assunto, viu? Sim. Lá em Atos, no capítulo 19, que tem aquele texto também, quando Paulo ele pega aventais e lenços, né? E ele manda ali para algumas pessoas, os demônios, os panos eram enviados, e as pessoas elas eram libertas de demônios, tal, de espíritos malignos, né? Como está lá no capítulo 19. Eu acho que é versículo 7, eu não me recordo bem no versículo agora. Mas, bom,
isso não é uma doutrina, né? Isso é uma inspiração de Deus, é isso? Porque também, quando você entra nesse assunto, algumas pessoas elas pensam assim, então quer dizer que com qualquer coisa vai funcionar, com pipoca, com ungir lá, orar por isso, por aquilo, e aí vai funcionar, e todo mundo vai ser curado. Leva lá uma pipoca lá para aquela pessoa que está doente lá no hospital, na UTI, e ele vai, porque está ungido ali, vai funcionar. Será que essa questão de é uma doutrina, não é uma doutrina? Explica um pouquinho sobre isso aí, apóstolo. A unção é uma outra matéria Sim. que a gente ensina no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Né? Para quem não conhece, é uma escola fantástica, maravilhosa. Você que está nos assistindo e você que deseja conhecer mais a palavra, deseja se aprofundar mais em Deus, eu indico você, essa escola transformou a minha vida. Olha que eu já fiz um monte de curso aí de teologia, mas assim, o Rema é transformador, revolucionador. Então eu quero indicar você a estudar no Rema. Procura um Rema mais perto de você. Aqui em Taubaté nós temos a nossa igreja, para quem mora aqui em Taubaté região, nós temos aqui. Temos em São José também, um Rema em São José. Temos um Rema em Guaratinguetá. Então você pode estar estudando no Rema. Mas a unção é uma matéria do Rema e é outra sugestão aí. Falar sobre a unção. Sim. A unção, ela pode ser conduzida através de algumas coisas. Sim. Dentre essas coisas, são poucas coisas, mas dentro dessas poucas coisas que ela pode ser conduzida, roupa, tecido. Sim, tecido. Né? Sim. É uma das coisas que a unção ela pode ser carregada. Transferida. Ou conduzida, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue não tocou em Jesus. Sim, tocou na roupa. Né, ela tocou na roupa, nas vestes dele, na orla. Sim, na orla. Né? Ela não tocou na pele de Jesus, no braço de Jesus, na perna. Sim. Ela tocou na roupa de Jesus. Sim. Como roupa é um dos condutores da unção, então transmitiu a unção que estava sobre Jesus para a mulher. Jesus disse, de mim saiu o poder. Exato. Então saiu o poder de Jesus, ele sentiu pela que roupa, saiu. Ele sentiu que saiu. Então a palavra aí é sentiu, né? Sim. É muito importante essa palavra sentiu, porque dá exatamente a ideia de que Jesus sentiu no corpo dele algo sendo transmitido dele para a roupa. Amém. Puxou. Né? Então a roupa é um dos condutores para a unção de cura. Que nem a energia elétrica também, tem os bons condutores e os maus condutores, né? Exatamente, pronto. Podemos fazer esse paralelo, né? Entre esses exatamente, dois, né? pronto. Então, quando o apóstolo Paulo também foi orar, né, por enfermos, pessoas também traziam, né, aventais, né, toalhas, vestes, roupas dos seus entes queridos. O apóstolo Paulo impôs as mãos e transferiu a unção para aqueles tecidos. E aquelas pessoas levavam aquelas roupas ou aquelas toalhas e colocavam sobre os seus entes queridos, parentes, amigos, sei lá quem, e a unção que estava do apóstolo Paulo naqueles tecidos era transferida para o corpo das pessoas. Não só eram curadas, mas até espíritos malignos saíam dos corpos daquelas pessoas. Né? Então, hoje também funciona. Agora não é com tudo, né? Não é rosa ungida, sal grosso, sabonete. Sabonete, copo com água. O que foi. Não tem algumas coisas que não são bons condutores, né? Não funciona. E também não é uma coisa assim que é uma doutrina, né? Não é uma doutrina também. É uma inspiração que pode vir. O senhor pode ter uma inspiração dessa e falar, vamos... Né? Por exemplo, como óleo. Como óleo. Óleo ungido, né, que as pessoas chamam, né? É errado o óleo hoje da unção, óleo. Não é errado, mas entende-se que é um condutor. Amém. Né? É um tipo de condutor que fica ali sobre a pessoa que está enferma, trabalhando durante o tempo que ela está doente, né? Então ele está ali trabalhando. Tiago fala isso, né? Se alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, este ungindo com óleo, aí diz, faça a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Não diz que foi o óleo. Exato, diz que é a oração da fé. É a oração da fé que salvará o enfermo. Não é o óleo que salva, que cura. Então para que serve o óleo? De fato, o óleo é uma coisa assim, muito pontual, né? Porque você não vê Jesus usando óleo, você não vê Paulo usando óleo, raramente a gente vê alguma coisa dessa, pontual. Mas por quê? Ele está falando de pessoas que não podem ir para a igreja. Não é pessoas que estão na igreja,
Muitas pessoas usam óleo na igreja, né? Não tem propósito isso. Exato. Não tem lógica. Exato. Que é a imposição de mãos é que nós usamos para a transferência de unção, né, de poder para a cura. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imposição de mãos. Sim. Jesus não falou, impõe as mãos e unja com óleo. Nem isso ele falou. Ele falou sobre imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então a imposição de mãos é uma das outras formas de transferir a unção de cura, o poder de Deus. Agora o óleo serve para quê? Pessoas que não podem vir para a igreja. Estão nos hospitais, estão em casa. Na UTI lá. Na UTI. Pode ir lá, pode colocar o óleo lá, né? Sim. Aquele óleo serve como condutor que fica lá, né? Então, assim, é muito pontual. Uma coisa muito pontual. Mas, normalmente, a oração da fé com imposição de mãos já é suficiente, já. Amém. Né? Já é suficiente. Amém. Glória a Deus. Falando assim sobre essa questão de chegar até os enfermos, as pessoas que estão no hospital, tal, nós vamos ter aqui algo maravilhoso, muito poderoso aqui o ano que vem. Vai acontecer isso aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. E você, acredito que você já sabe. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora aqui em primeira mão. O apóstolo vai falar um pouquinho para nós sobre isso, que é o Centro de Cura. Apóstolo, fala um pouquinho desse Centro de Cura aí, algo maravilhoso. Rapaz, o Centro de Cura não é uma escola para aprender sobre, né, cura divina. Aí o Rema já faz isso, né? Certo. Mas, na verdade, no Rema, na escola Rema, nós temos o módulo que fala sobre isso, sobre cura, né? Mas o Centro de Cura é para doentes. Amém. E o Centro de Cura não é só para doentes cristãos. É para todos os doentes. Você que é espírita, você que é católico, você que é macumbeiro, você que é qualquer religião. Sim. Se você quer aprender, você está doente e quer ser curado, você pode vir para o Centro de Cura, que nós vamos ensinar sobre cura. Vai ter um momento só para isso, só para pessoas doentes aprender sobre cura e oração com imposição de mãos para os enfermos. Então não é só para cristão, é também uma forma de alcançar a sociedade aqui de Taubaté, do Vale do Paraíba. Todos vocês, você que está agora, mas eu sou católico, eu queria muito ir no Centro de Cura. Mas é só para evangélico, para crente? Não. Você que é católico é bem-vindo, você que é espírita é bem-vindo, você que... né, qualquer religião quer vir, é bem-vindo. Só o fato de você vir aqui, você vai já está prestigiando o nosso Centro de Cura e está acreditando que nós temos algo muito bom para oferecer para você através da palavra de Deus, através de Jesus. Então, brevemente estaremos fazendo a inauguração. Vamos fazer uma festa bem bonita aí, dentro do lançamento. Mas já fica aí alerta. Você pode estar também acompanhando o nosso Instagram do Centro de Cura. Deixa eu ver aqui se está Centro de Cura Taubaté, acho que é isso, né? Deixa eu escrever aqui. Centro de Cura Rema Taubaté. Pronto, isso mesmo. Centro de Cura Rema Taubaté. Certo? Centro de Cura Rema Taubaté. Então você pode já procurar aí e começar a seguir. Porque através do Instagram do Centro de Cura, pode colocar Centro de Cura Taubaté que vai aparecer. Você vai saber a data exata da inauguração, tá bom? Muito bom. Olha, é maravilhoso esse ambiente aqui, nós estamos ouvindo você, eu tenho certeza absoluta, que você aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, seja onde você estiver, você foi muito bem abençoado e recebeu muito essa palavra. Olha, eu ficaria aqui horas, você também tenho certeza, ouvindo aqui o apóstolo falando nesse assunto, e ele vai entrando e vai puxando, a gente vai puxando mais, ele vai... E olha, isso não acaba nunca, viu? Então, olha, você que está aqui em Taubaté, se você está aqui em Taubaté, aproveita, venha para os cultos, venha para a igreja aqui. Nós temos culto agora no sábado à noite, às 18 horas. Nós temos culto aqui no domingo de manhã, às 10 da manhã. E também às 18 horas no domingo. Então aproveita e vem para receber uma porção ainda maior aqui da palavra. Apóstolo, muito obrigado aí pela uma honra ter o senhor aqui, né? É uma honra gigantesca do senhor estar compartilhando conosco aqui dessa palavra aí que nos libertou e nos mantém libertos. Suas palavras finais, por favor, apóstolo. Meu querido Roberto, muito obrigado a vocês ouvintes,
né, vocês que estão aí nos assistindo. Lembrando que também nós vamos colocar esses áudios no nosso podcast também, né? Muito bom. Podcast, aqui é vídeo, né? Mas nós temos o nosso podcast em áudio também. Sim. Você pode procurar nas plataformas digitais, Uau. né? E coloca lá Verbo da Vida e siga lá também. Eu quero agradecer, né, por essa rica oportunidade de estar aqui no podcast Verbo da Vida, falar de um assunto tão importante para esses últimos dias, né? Extremamente importante. E deixar aqui o último texto para você. Eu quero fazer uma oração aqui. Amém. Posso fazer também uma oração? Claro, eu posso. Para concluir. Claro, com certeza. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Doença é uma opressão maligna que Jesus está extremamente interessado em curar você. Então, através dessa oração da fé, eu creio que você vai receber aí na sua casa. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo agora gravado, né? Você pode receber pela fé em nome de Jesus. Então, eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora por todos que estão nos assistindo, por essa pessoa que está no hospital, está em casa, está no trabalho, está dentro do carro, está em qualquer lugar, ouvindo, assistindo essa mensagem. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu declaro em nome de Jesus uma unção agora vindo sobre essa pessoa, uma unção de cura, despedaçando todo o jugo do diabo. Eu declaro em nome de Jesus a palavra entrando em lugares desse corpo que a ciência não consegue entrar. A palavra fazendo coisas nesses corpos que a ciência não consegue fazer. Essa pessoa que está desenganada, que recebeu agora, Pai, um laudo médico dizendo que não há solução. Eu quero declarar e dizer em nome de Jesus que há solução sim. Jesus é a solução, Ele é a resposta, Ele é a cura e Ele é o milagre. Então eu declaro em nome de Jesus, toda doença incurável pela medicina e toda doença que é curável, ouça a minha voz, a voz da fé. Eu digo que você sai desses corpos agora em nome de Jesus. Eu ordeno que você vá embora agora em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que você desapareça. Câncer, eu ordeno que você seque, caroços sequem. Eu ordeno que esse câncer dos ossos, em nome de Jesus, vá embora. Problema no sangue, câncer no sangue. Eu ordeno nódulos, vá embora agora, em nome de Jesus. Seja completamente curado, para a glória de Deus. Amém. Amém, amém, amém. Você está vendo agora que responsabilidade está nas suas mãos aí, de você compartilhar, olha, palavra e oração. Então você deve agora compartilhar. Você precisa fazer isso aí, passar para muitas pessoas que você sabe, pessoas que estão aí num leito de enfermidade, aí, que estão na UTI, que estão precisando, né, de ouvir essa palavra, de fazer essa oração. Mande, envie, compartilhe, não deixe de compartilhar, porque você está fazendo o bem dessa forma, viu? Não se deixe de fazer o bem, não se deixe de fazer o bem, estando na sua mão o poder de fazê-lo, viu? Está na sua mão agora o poder de fazer, na ponta dos seus dedos, como eu já lhe disse, de você compartilhar, tá certo? Olha, eu agradeço aqui a todos, os colaboradores, as pessoas que fazem parte, que estão aqui nos bastidores aqui, nesse tempo maravilhoso, porque tudo isso que está sendo feito aqui, tem muitas pessoas trabalhando aqui, ajudando, para que esse podcast chegue até você, para que essa palavra chegue até você, que está nos ouvindo aí e que está compartilhando esse vídeo. O canal da igreja, Verbo da Vida Taubaté, se inscreva no canal, se você não se inscreveu, acione o sininho para que você receba agora. Receba, receba. Para que você receba os vídeos aqui que saem do canal, as notificações, exatamente, que saem aqui da igreja. Tem muita coisa lá, acho que já passou de 3 mil vídeos, eu acho, né? Tem tanta coisa lá boa, muita mensagem coisa gloriosa, boa, meu muito Deus do céu. Culto top lá, e você tem certeza que você vai se edificar muito. Maratona, vai maratonar.
né? Vai maratonar esses vídeos aí. Como disse o apóstolo aqui, em vez de você ficar aí no jornal, nos jornais aí, vai ficar nos vídeos maratonando do Verbo da Vida Taubaté. Tá certo? Olha, apóstolo, novamente, obrigado pela sua presença. O senhor vai vir aqui novamente, vai muitas mais vezes. Eu sou o dono da casa aqui. Meu Deus do céu, o que eu tô falando aqui? Meu Deus do céu. Não, mas quero sim. E o senhor aqui vai, com certeza, trazer essa palavra maravilhosa, mais dessa palavra aí, falar sobre alegria, sobre música. Tem tanta coisa, tem tantos temas na vida do apóstolo que ele vai compartilhar cada vez mais conosco aí. Então você fica preparado. Se você não assistiu o último podcast, você assiste agora e compartilha também o da semana passada com o pastor Beto Gomes, tá certo? Compartilha aí, não deixe de ver, tá bom? Um grande abraço pra você aí de casa. E até o próximo podcast. Anota na agenda aí. Quinta-feira, às 15 horas, nós estamos juntos aqui. Um grande abraço para você e até mais. Valeu, obrigado, um abraço, até mais. Valeu, obrigado.